Você já se perguntou o que define um ditador? Seria o desejo insaciável por poder, a perseguição brutal contra qualquer oposição ou o controle absoluto de uma nação? Ao longo da história, alguns líderes se destacaram por governar com mãos de ferro, manipulando eleições, silenciando inimigos e mergulhando seus países em cenários de guerra e miséria. Hoje, vamos conhecer as histórias de alguns dos ditadores mais temidos e odiados dos séculos 20 e 21. Vamos começar com um dos mais conhecidos. Governou a Alemanha entre 1933 e 1945. Poucos nomes causam tanto impacto quanto o de Adolf Hitler. Líder do partido nazista, Hitler chegou ao poder através de uma combinação de discurso populista, manipulação e, claro, violência. Assim que consolidou seu governo, ele eliminou qualquer oposição política, transformando a Alemanha em uma máquina de guerra. O resultado disso foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que tiraram a vida de milhões de pessoas. Seu regime é marcado pelo uso extremo de propaganda e brutalidade, levando o mundo ao maior conflito da história moderna. Algumas das suas desprezíveis características são: uso de milícias paramilitares, SS e SA, perseguição e extermínio de judeus, ciganos e minorias, expansão militar agressiva, causando a Segunda Guerra Mundial. Agora, um velho conhecido dos livros de história. Governou a União Soviética entre 1924 e 1953. De um lado, Stalin é lembrado como o homem que modernizou a União Soviética. Do outro, é visto como o arquiteto de uma das eras mais repressivas da história. Stalin governou com terror. Expurgos políticos, campos de trabalho forçado e fome artificial mataram milhões de soviéticos. Seus métodos eram implacáveis. Qualquer um que representasse uma ameaça ou sequer parecesse suspeito, desaparecia. Suas principais características são: criação de gulags, campos de trabalho forçado, grandes purgas políticas onde aliados e opositores eram executados, controle absoluto da imprensa e da economia. O próximo nome da lista é o dele, Mao Tse-tung. Governou a China entre 1949 e 1976. Na China, Mao Tse-tung liderou uma revolução que mudou a história do país, mas a um custo devastador. Suas políticas, como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, resultaram em fome e perseguições que causaram a morte de aproximadamente 45 milhões de pessoas. Ele cultivou um culto à personalidade e promoveu a perseguição de intelectuais e inimigos do partido. Suas características são: mobilização de jovens para reprimir dissidentes, a conhecida Guarda Vermelha; reformas econômicas desastrosas que levaram à fome em massa; isolamento da China do resto do mundo. Não podemos falar de ditadores sem citar o nome do nosso próximo homem. Ele governa a Coreia do Norte desde 2011 até os dias de hoje. Nos tempos atuais, Kim Jong-un comanda a Coreia do Norte com um regime de repressão total. A população vive sob constante vigilância, com pouca ou nenhuma liberdade pessoal. Kim mantém o controle através de execuções públicas, campos de prisioneiros políticos e testes nucleares que desafiam a comunidade internacional. Enquanto isso, o país enfrenta crises alimentares severas, mas o regime investe bilhões em armamento militar. Suas características são: execuções de membros do governo por traição, isolamento extremo da Coreia do Norte, desenvolvimento de armas nucleares. O próximo ditador é ninguém mais, ninguém menos que Bashar. Ele governa a Síria desde o ano 2000 até a atualidade. Bashar al-Assad assumiu o poder na Síria após a morte de seu pai. Mas qualquer esperança de reformas se desfez rapidamente. Quando protestos surgiram durante a Primavera Árabe, Assad respondeu com brutalidade. Bombardeios, armas químicas e ataques a civis transformaram a Síria em palco de uma das guerras civis mais sangrentas do século XXI. Suas características como ditador são: uso de armas químicas contra civis, repressão brutal a protestos pacíficos, apoio de potências como Rússia e Irã para manter o poder. Partindo para a América do Sul, temos ele. Ele governa a Venezuela desde 2003 até hoje. A Venezuela mergulhou em uma crise sem precedentes sob o governo de Nicolás Maduro. Manipulação eleitoral, prisões de opositores e uma economia em colapso definem seu mandato. Milhares de venezuelanos fugiram do país devido à fome e à violência, enquanto o governo se agarra ao poder com o apoio das Forças Armadas. Suas características são: eleições fraudulentas, repressão violenta contra manifestantes e crise humanitária massiva. Por enquanto, ficamos por aqui.
Se você quiser a parte 2 desse vídeo, deixe seu desejo nos comentários abaixo. Temos nomes fortes na nossa lista. Ditadores podem se manter no poder por anos ou até décadas. Mas a história mostra que em algum momento a resistência popular cresce. A repressão, por mais forte que seja, não apaga o desejo por liberdade. E você acha que o mundo está destinado a repetir esses ciclos de tirania? Deixe seu comentário e não esqueça de inscrever para mais conteúdos históricos como esse.